Ai, tá voando. Então vamos para a correção da apostila grossa, página 65. Transitividade verbal. Então vocês deveriam fazer a leitura desse texto para poder responder as questões. Na questão 1, nós temos assim: quais são as expressões adverbiais de tempo encontradas? Ali em cima antes ainda tinha que realizar, grifar, né? Essa partezinha ali de transitividade verbal. Então, onde que vocês deveriam grifar? Em todo o estado, nesta quinta-feira, permanece, em grande parte do sul do Brasil, no Paraná, ocorrem, a partir, da tarde, perde, continua, ao longo do dia e são. Os únicos que deveriam ser grifados apenas uma vez, né? Olha, grife com um traço as formas verbais eram as palavrinhas ocorrem, permanece, perde, continua e são. E onde diz que era para grifar com dois traços, eram as expressões adverbiais de tempo e lugar, eram as palavrinhas em todo o estado, nesta quinta-feira, em grande parte do sul do Brasil, no Paraná, a partir, da tarde e ao longo do dia. Essas eram para grifar duas vezes, com dois tracinhos no caso. Daí nós temos a questão 1, que eu já li para vocês, e a resposta ficaria assim na questão número 1. Nesta quinta-feira, tracinho, a partir da tarde, tracinho, ao longo do dia. Então, eram essas três respostinhas ali na questão 1. Que essas são as expressões adverbiais e tempos encontradas nesse textinho. Na questão 2, estava dizendo assim: quais são as expressões adverbiais e lugar encontradas? Então, as de lugar são: em todo o estado, tracinho, em grande parte do sul do Brasil, tracinho, no Paraná. Já na questão 3, está dizendo assim: em quais frases, depois da forma verbal, há uma palavra que qualifica o sujeito, isto é, um adjetivo. Sublinhe o adjetivo e marque um X diante da frase. Então, vocês tinham que marcar ali um X na resposta em que vocês considerariam correta, né? E a resposta aqui que eu tenho era para marcar um X na letra A, na letra D e na letra E. E grifar as palavras da letra A, chuvosa. Na letra D era para grifar instável. E na letra E era para grifar isoladas. E aí nós vamos... E agora nós temos aqui a imagem para vocês poderem responder aí corretamente, tá? Quem ficou com dificuldade de escutar o áudio ali atrás, então vamos poder visualizar agora nessa imagem, na questão 3, onde que era para responder ali, onde que era para marcar o X. E na próxima página, daí 66, temos a questão número 4. Entre as frases do exercício anterior que não apresentam adjetivo, transcreva aquela em que a forma verbal, daí letra A, precisa de um complemento para ter sentido. Então, a resposta da letra A é a seguinte: os meninos perderam o guarda-chuva. E ela é um objeto direto. Coloquem lá. Os meninos perderam o guarda-chuva. Objeto direto. Letra B, tem sentido completo, isto é, não precisa de complemento. Então, a resposta da letra B é: a tempestade ocorreu às 17 horas. Abre parênteses e escreve: a expressão às 17 horas é adverbial de tempo e não completa o sentido do verbo, que é intransitivo. Fecha parênteses ali. Então, essa é a resposta da letra A e da letra B da questão 4 na página 66, tá? Visualizem aí na imagem que eu estou mostrando para vocês. E ainda nessa página eu já tenho ali algumas explicações sobre os verbos, que eu já fiz a leitura com vocês no vídeo onde eu pedi para realizar essas atividades. E aí nós vamos para a página 67, onde está dizendo assim: classifique as formas verbais destacadas a seguir, considerando a sua função. Então, na letra A está dizendo assim: aquele homem anda preocupado. E aí nós temos outra frase: aquele homem anda depressa. Então, no primeiro, é utilizado ali o verbo de ligação. Já no segundo, é utilizado o verbo intransitivo, tá? Coloquem lá como resposta na letra A: verbo de ligação e verbo intransitivo no segundo. Na letra B, na primeira frase, nós temos assim: minha namorada continua aborrecida. E por segundo, nós temos: minha namorada continua sua tarefa. Então, no primeiro, nós temos verbo de ligação e no segundo, nós temos verbo transitivo direto. Coloquem lá como resposta na letra B. Já na letra C, nós temos Clarice está feliz. E por segundo, nós temos Clarice está em casa. No primeiro, nós temos um verbo de ligação
E no segundo, nós temos o verbo intransitivo. Letra D, o homem da pasta preta ficou emocionado. E aí, a outra frase é: o homem da pasta preta ficou em São Paulo. Então, no primeiro, nós temos também um verbo de ligação. E por segundo, nós temos um verbo intransitivo. Tá bom? Coloque, então, essas respostas ali na questão 5 da página 67. Lá na próxima página agora, 68, nós temos a questão 6, onde está dizendo assim: analise os períodos a seguir e faça o que se pede. Então, primeiro, vocês deveriam grifar os complementos verbais, sendo ele objeto direto ou indireto, e depois classificar os verbos em transitivo direto, como TD, ou transitivo indireto, como TI, conforme o caso. Então, lá na letra A, nós temos a seguinte frase: comprou um computador novo. Um computador novo é o que precisaria ser grifado, e ali a gente classifica como TD. Ele é um verbo transitivo direto, tá? Coloquem lá, TD na letra A. Na letra B, as crianças precisam de atenção. Vocês deveriam grifar de atenção e colocar que é TI, transitivo indireto. Na letra C, os funcionários aceitaram um acordo. Vocês deveriam grifar o acordo e escrever ali que é TD, transitivo direto. Na letra D, a chuva forte derrubou muitas árvores antigas. Vocês deveriam grifar muitas árvores antigas e colocar como resposta na letra D, TD, transitivo direto. Na letra E, a prefeitura necessita de mais funcionários. Essa entra como TI, transitivo indireto, e grifem lá de mais funcionários. Letra F, não acredito em milagres. Vocês deveriam grifar em milagres e colocar que é TI, transitivo indireto. Na letra G, neste final de semana assisti um bom filme. Vocês deveriam grifar a frasezinha ali, ó, há um bom filme, e colocar que é TI, transitivo indireto. Na questão 7, está dizendo assim: os verbos das frases a seguir são transitivos diretos e indiretos. Transcreva o que se pede. Na letra A, nós temos: recebi muitos elogios do professor. Objeto direto. Qual é o objeto direto dessa frase? Muitos elogios. Letra B, agradeci à professora os elogios. Então, ali nós temos como objeto direto os elogios. Letra C, ela deu dinheiro a um necessitado. O objeto direto, então, aqui nessa frase é o dinheiro. Letra D, emprestei meu livro para um colega. O objeto direto, meu livro. Letra E, paguei a conta ao banco. O objeto direto, a conta. Letra F, o jogador perdoou os adversários as ofensas. Objeto direto, as ofensas. Aí nós temos ali do ladinho, para vocês colocar o objeto indireto de cada uma dessas frases. Então, a primeira nós temos lá, do professor. A segunda, a professora. Por terceiro, a um necessitado. Por quarto, para um colega. Por quinto, ao banco. E por último, aos adversários. Conforme está a imagem aí que vocês vão visualizar no vídeo que eu estou mandando para vocês. E na questão 5, que não é a questão 5, né? Eu tenho aqui escrito como questão 5, porém tá errado. Lembra que eu falei lá para vocês, né? Nesta questão onde diz que é 5, tá escrito assim: nos períodos a seguir, há adjuntos adverbiais que não podem ser confundidos com os complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto. Sublinhe os adjuntos adverbiais e classifique os verbos em VI, intransitivo, TD, transitivo direto, TI, transitivo indireto. Lá na letra A, ele brincou no pátio, então vocês deveriam grifar no pátio e colocar que é VI, verbo intransitivo. Na letra B, você encontrou o seu amigo no estádio? Grifar então ali no estádio e colocar que é TD, transitivo direto. Na letra C, almocei no shopping. Vocês deveriam grifar no shopping e colocar que é VI, intransitivo, verbo intransitivo. Letra D, gritei muito durante o jogo. Então, vocês deveriam grifar muito durante o jogo e colocar que é VI, verbo intransitivo. Na questão E, Pedro brincou desde ontem com os avós. Essa era para grifar desde ontem com os avós e colocar lá a resposta que é VI, verbo intransitivo. Na letra F, comprei o ingresso na internet. Vocês deveriam grifar na internet e colocar que é TD, transitivo direto. E por último, letra H,
Por último, não. Tem ainda a continuação lá na outra página, mas aqui na 68, a última da 68 é assistir ao jogo na casa do meu pai. Então, na casa do meu pai, vocês deveriam grifar e colocar que é TI, transitivo indireto, tá? Desculpe, tem outra, na letra G também, ó. Pensei ontem em suas palavras, então o ontem vocês vão grifar e também colocar que é um TI, transitivo indireto. E agora, lá na página 69, nós temos a continuação ali da letra I. Encontrei meus amigos na academia. Então, na academia, vocês vão grifar e colocar que é TD, transitivo direto. Na letra J, ontem eu dormi cedo. Então, vocês vão grifar o ontem e o cedo e colocar que é VI, verbo intransitivo. Na letra K, você anda muito devagar. Vocês vão grifar muito devagar e colocar que é VI, verbo intransitivo. E aí, na questão 6 da página 69, não sei se tá com erro para vocês também, ou é só na minha apostila, mas aqui está como questão 6. Então, tá escrito assim: relacione as colunas conforme a classificação dos verbos destacados. Aí, nós temos lá, para vocês colocar letra A para transitivo direto, letra B para transitivo indireto, letra C para transitivo direto e indireto, letra D para intransitivo e letra E para de ligação, tá? Então, aí nós temos a questão lá, letra A. Esses meninos precisam de ajuda. Então, essa frase da letra A tem como resposta a letra B, verbo transitivo indireto. Na letra B, as nascentes do rio estavam poluídas. Essa resposta é a letra E, verbo de ligação. Letra C, gostamos muito de ciências. Essa resposta é a B, transitivo indireto. Letra D, a meninada brincava ao ar livre. Essa tem como resposta a letra D, D de verbo intransitivo. Letra E, acredito em você, querido. Essa tem como resposta a letra B, transitivo indireto. Na letra F, tá escrito assim: os nativos cuidavam dos seus animais. Essa tem como resposta a letra B, de bola. Letra G, as folhas e as flores cresceram. Essa tem como resposta a letra D. Letra H, os animais procuravam abrigo. Essa tem como resposta a letra A. E letra I, meus irmãos gostam muito de bichos. Essa tem como resposta a letra B. E na letra J, apareceram um dia os meus amigos de infância. Essa tem como resposta a letra D de dado, né? E verbo intransitivo, por último, tá? E aí nós vamos para a questão 7. Onde diz assim: leia os períodos a seguir e classifique os verbos conforme a sua transitividade. Letra A criança dormiu. Essa é verbo intransitivo. Por segundo, nós temos a criança dormiu um sono tranquilo. Essa é verbo transitivo direto. Aí, por terceiro, nós temos a criança dormiu profundamente. Essa entra como verbo intransitivo. E aí, por último, na letra A criança dormiu sobre a carteira. Essa é verbo intransitivo. Na letra B, nós temos a chuva passou. Essa entra como verbo intransitivo. Aí nós temos o diretor passou os olhos pela sala. Verbo transitivo direto. Clara passou por aqui de manhã. Verbo intransitivo. O carro amarelo, enfim, passou... O carro amarelo, enfim, passou o caminhão. Verbo transitivo direto. A máquina não passa pela porta. Verbo transitivo indireto. E na letra C, os filhos ficaram em casa, entra como verbo intransitivo. Os filhos ficaram tristes, verbo de ligação. Os filhos ficaram amuados no quarto, verbo de ligação. E agora, nós vamos lá para a página 70, questão que eu tenho marcada aqui é número 8. Não sei se tá igual para vocês. Então, no número 8 tá dizendo assim: classifique a forma verbal destacada conforme a legenda. E a seguir, e sublinhe o complemento verbal quando houver. Então, nós temos VI para intransitivo, transitivo indireto VTI, transitivo direto VTD, transitivo direto e indireto VTDI. Então, na letra A, pagou a conta a costureira? Então, vocês deveriam grifar ali a conta a costureira e colocar que é um VTDI, tá? Letra B, durante a tempestade, trovões acuavam.
Então, aqui não era para grifar nenhuma partezinha da letra B, mas deveria colocar ali que é VI. Na letra C, choveu torrencialmente. Também não precisava grifar nenhuma palavrinha e a resposta ali no parênteses era V e o I. Intransitivo, verbo intransitivo. Letra D, a tempestade trouxe ventos fortes. Vocês deveriam grifar ali ventos fortes e colocar que é VTD. Na letra E, li um livro muito bom. Deveriam grifar ali um livro e colocar que é VTD. Na letra F, a minha tia tricotou uma linda blusa. Vocês deveriam grifar uma linda blusa e colocar como resposta VTD. Na letra G, os alunos pequenos ficam no parquinho da escola. Não precisa grifar nenhuma e a resposta dessa é VI. Na letra H, nós temos a seguinte: o menino correu para casa. Não precisava grifar nenhuma e a resposta é VI. Na letra I, a escola ensina conteúdos aos alunos. Vocês deveriam grifar conteúdos aos alunos e colocar a resposta VTDI. Na letra J, ela discutia com o vizinho diariamente. Então, vocês deveriam grifar com o vizinho e colocar a resposta VTI. Letra K, obedeça aos seus pais. Vocês deveriam grifar aos seus pais e colocar como resposta VTI. Na questão 9, está escrito assim: escreva 2 frases com os verbos a seguir. Na primeira, ele deve ser um verbo de ligação. E na segunda, um verbo intransitivo seguido de uma expressão adverbial. Então, eu tenho aqui como sugestão de resposta para vocês. Se vocês fizeram diferente, não tem problema, tá? Mas essas são as sugestões que eu tenho aqui. Letra A, estar. Primeira sugestão, eu estou alegre. Tá, então essa é a primeira sugestão que eu tenho aqui. Do verbo estar, tem a primeira sugestão, eu estou alegre. Por segundo, eu estou na escola. Letra B, andar. Eu ando atarefado. Segundo, eu ando muito. C, ficar. Eu fiquei nervoso. Segunda opção, eu fiquei em casa. Letra D, permanecer. Sugestão que eu tenho aqui é, eu permaneço otimista. E por segundo, eu permaneço em Alagoas. E na letra 10, na número 10, escreva uma frase com o verbo comunicar, em que ele seja transitivo direto e indireto. A sugestão que eu tenho aqui é a seguinte: comuniquei o acontecimento ao professor. Tá, gente? Então, mais uma vez, se vocês fizeram diferente disso daqui, não tem problema. Só vejam se realmente segue todos os padrões que estão pedindo aqui. Tá? Essa é a sugestão que eu tenho aqui como resposta. Não precisa ser exatamente igual às que eu tenho aqui na minha apostila. Tá? Então, essa é a correção de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.